Provavelmente você já deve ter notado que a cada ano que passa, o planeta tem sido palco de catástrofes naturais impressionantes. A humanidade pode testemunhar incêndios florestais no Canadá em 2023, incêndios que destruíram boa parte das florestas da Califórnia em 2023, chuvas torrenciais na China em 22, enchentes históricas na Alemanha em 2021 e tantos outros eventos que, além de causarem prejuízos de milhões de dólares, também causaram destruição e morte. Mas será mesmo que tais eventos foram causados pela natureza? Há vários grupos de pessoas que alegam que essas ocorrências, pelo menos em boa parte delas, estão conectadas e não são tão naturais quanto parecem ser. Você já ouviu falar do projeto HAARP? Muito já se falou sobre esse ambicioso projeto, cuja sigla original quer dizer Programa de Pesquisa Auroral Ativa de Alta Frequência. Segundo consta no site oficial do projeto, trata-se de um empreendimento científico que visa estudar as propriedades e o comportamento da ionosfera. De acordo com a NASA, a ionosfera estende-se cerca de 80 a 640 quilômetros acima da superfície da Terra, mesmo do limite do espaço. Juntamente com a atmosfera superior neutra, a ionosfera forma a fronteira entre a atmosfera inferior da Terra, onde vivemos e respiramos, e o vácuo do espaço. Desde que foi inaugurada em 1993 e durante os 20 anos seguintes, foram feitos diversos experimentos, todos financiados em conjunto pela Força Aérea dos Estados Unidos, Marinha e Universidade do Alasca, em Fairbanks. O objetivo oficial do projeto é entender, simular e controlar os processos ionosféricos que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. As antenas do HAARP estão localizadas no Alasca, próximo a Gacona. O projeto foi construído no mesmo local onde havia instalações de radares e agora abriga um centro de controle, escritórios e uma cozinha. O conjunto de antenas do HAARP é usado para interferir na ionosfera local, excitando os átomos da região e aquecendo a ionosfera para observar os efeitos dessa diferença de temperatura. Até aí, são informações oficiais do próprio site e do governo norte-americano. No entanto, algumas teorias surgiram desde que o projeto passou a funcionar. Uma delas é que os experimentos foram responsáveis por tragédias climáticas em todo o mundo. O que poderia ser mais destrutivo do que um desastre natural em grande escala? Apenas um ataque nuclear massivo. Mas se não for possível esconder o uso de armas nucleares, o uso de armas climáticas ajudará a alcançar o efeito desejado e, ao mesmo tempo, a salvar a face na arena internacional. Talvez seja essa linha de pensamento que as teorias envoltas no projeto sigam. Portanto, incêndios florestais, inundações, furacões, terremotos, enchentes e outros eventos cataclísmicos estariam intimamente ligados aos experimentos do HAARP? Segundo essa teoria, sim. Para se ter uma ideia do poder das armas climáticas, vamos recorrer a um teste feito pelos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã. Segundo o informativo Naked Science, certos governos do mundo sempre sonharam em usar todo o poder dos desastres climáticos para atingir seus objetivos militares. Na segunda metade do século XX, esses sonhos quase se tornaram realidade. Na década de 50, os cientistas perceberam que o superresfriamento das nuvens poderia causar precipitação. Durante a Guerra do Vietnã, os militares dos Estados Unidos testaram essa teoria na prática, como parte da Operação Popeye, entre 1967 e 72. 5.400 toneladas de iodeto de prata e iodeto de chumbo foram pulverizadas sobre a selva. Foram registrados um aumento de 3 vezes na precipitação. A estação chuvosa no Alto Mekong estendeu-se de 30 para 45 dias. Há evidências de que a terrível enchente de 1971, que afetou 10% do país, foi causada por este impacto. A Operação Popeye demonstra claramente
os perigos e dificuldades do uso de armas climáticas. O objetivo à sua frente era bastante local, confundir a trilha de Ho Chi Minh, a rota pela qual os guerrilheiros vietnamitas recebiam suprimentos. Não foi possível implementá-lo, apesar dos colossais fundos gastos e da ameaça criada para toda a península. O início foi controverso, mas as experiências sobre as alterações climáticas não pararam no Vietnã. Até 1983, as pesquisas no âmbito do projeto Storm Fury, ou Fúria da Tempestade, em português, estavam em pleno andamento nas profundezas dos laboratórios americanos. Desta vez, os cientistas queriam subjugar furacões e tufões. Isso mesmo, ter o controle total sobre esses eventos naturais. A princípio, o objetivo dos experimentos parecia nobre, porque milhares ou mesmo centenas de milhares de pessoas sofrem com esses ventos todos os anos. Mas, dado o poder destrutivo dos tufões, a tentação de usá-los para fins militares era muito grande. De acordo com alguns relatórios não oficiais, o projeto alcançou algum sucesso e, em 69, os Estados Unidos teriam redirecionado um furacão para o Panamá, cujas relações com a Casa Branca eram então amistosas. No entanto, desde então, apesar do devastador Katrina e de outros tufões, o uso destas tecnologias cessou de alguma forma. Popeye era apenas parte do programa de combate às guerrilhas vietnamitas. É inevitável, contudo, trazer o fator HAARP para os anos mais recentes e não relacioná-lo às tragédias que temos presenciado em todo o mundo. Em fevereiro de 2023, um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria, causando mais de 5.000 mortes nos dois países e deixando mais de 10.000 pessoas feridas, além de milhares de desaparecidos. Na Turquia, 2.300 pessoas morreram. Segundo o último balanço do governo, na Síria, foram 1.444. Segundo os antes dos fortes tremores na Turquia, muitos alegaram ter visto flashes curtos, algo parecido com a aurora boreal, mas de duração muito curta. A população local acredita que se trata de vestígios do uso de armas sísmicas. Mas é palpável ou aceitável do ponto de vista científico provocar um terremoto utilizando meios técnicos modernos na Turquia, na China, em Yellowstone ou em qualquer outro lugar? Os flashes misteriosos, o que provam, não estariam ligados a algo completamente diferente? Essas são apenas algumas das questões que pairam no ar quando o assunto é HAARP. Um jornal turco chamado Dik Gazete publicou um artigo cujo autor tentava desvendar o mistério dos flashes azulados que foram avistados pouco antes do forte terremoto. O jornalista lembra que no dia 27 de janeiro de 2023, poucas semanas antes, a embaixada americana em Ankara emitiu um alerta de que a segurança estava ameaçada. Os consulados europeus dos Estados Unidos fizeram então declarações semelhantes e também fecharam escritórios em algumas partes do país. O mesmo jornalista agarrou-se à ideia de que aquilo tinha alguma relação com o projeto HAARP e que se tratava de uma arma bastante eficaz usada pelos americanos para dominar os outros países. Afinal, se podem manipular ocorrências da natureza, podem controlar tudo. Isso veio em um momento dramático para a Turquia. Em 2016, houve uma tentativa de golpe militar que matou 240 pessoas e feriu outras 2.200. A investigação revelou que pessoas possivelmente relacionadas com a CIA poderiam estar ligadas ao golpe, em relação ao qual os procuradores turcos emitiram mandados de prisão para vários desses indivíduos. Justamente agora, enquanto o Rio Grande do Sul se encontra indignado pelas perdas e prejuízos, tentando recuperar o que pode, surgiu um grupo de pessoas, incluindo gaúchos, culpando o projeto HAARP pela catástrofe causada pelas enchentes. Será mesmo que esse projeto tem alguma coisa a ver com as chuvas intensas no sul do país? Em redes sociais como o X e o TikTok, tem-se visto muitas postagens relacionando o projeto HAARP à tragédia no Rio Grande do Sul. Comentam coisas como: as chuvas no Rio Grande do Sul são obra do HAARP,
Até as trovoadas tinham algo diferente ou certeza. A descrição de um conhecido bate com o harp era um estrondo e um balde de água que jorrava do céu. Em outro perfil, a usuária postou um texto em que diz que o Brasil está sendo resetado e o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é natural, é resultado do projeto HARP. E clama para que o povo acorde, para que a escravidão acabe. Ela também postou um vídeo feito pela PhD em Administração e Gestão do Agronegócio, doutora Márcia Rohr, em que ela diz algo sério. Veja. E imbecil, eu espero que agora, com nós embaixo d'água, embaixo de terra, os rios vão ser todos soterrados no Rio Grande do Sul, porque as montanhas estão todas desabando para dentro dos rios. Tudo o que sempre quiseram controla o clima. Controlando o clima, controlam a água e a produção de alimentos. Controlando a produção de alimentos, eles controlam as pessoas. Será que o mundo todo está mesmo sob o controle de um equipamento gigantesco dotado de um arsenal de antenas? Ou pior, sob o controle de algumas mentes tão malignas e dominadoras? De fato, há uma preocupação por parte de pessoas sérias e comprometidas com o futuro da humanidade. Eles ponderam sobre a seguinte questão: o que seria necessário para que um governo totalitário global chegasse ao poder indefinidamente? Quando pensamos em riscos existenciais, muitas vezes vem à mente eventos como guerra nuclear ou impactos de asteroides. No entanto, existe uma ameaça futura que é menos conhecida e, embora não envolva a extinção da nossa espécie, pode ser igualmente grave. Os estudiosos deram a este cenário o medonho nome de World in Chains, algo como mundo acorrentado em português. Trata-se da ideia de um governo totalitário global que utiliza uma nova tecnologia para prender a maior parte do mundo num sofrimento perpétuo. Parece sombrio, né? Mas é provável que isso ocorra? E o projeto HARP poderia ser essa tecnologia? Respondendo à primeira pergunta, as probabilidades existem. É só nós nos lembrarmos que, para deter os nazistas e seus ideais, foi necessária uma guerra mundial. É claro que Hitler não possuía tecnologia existente na engenharia do HARP, mas a Alemanha esteve à frente dos aliados por um bom tempo, em termos tecnológicos. Só não a usaram a tempo, pelo bem da humanidade. Os chamados riscos X ou riscos existenciais, termo proferido pelo historiador britânico Thomas Moynihan, referem-se ao mesmo tempo à preocupação da humanidade em relação à sua existência na Terra e às causas naturais mais prováveis para nossa extinção, como o impacto de um asteroide, supervulcões entrando em erupção simultaneamente, entre outras, mas também causas não naturais provocadas pelo próprio homem, como a guerra nuclear ou alterações climáticas. Essas últimas, como se fossem hordas de zumbis, parecem querer se alimentar do cérebro de muitos cientistas que, ao invés de fazerem algo pelo bem comum, estariam desenvolvendo verdadeiras armas, como o projeto HARP tem sido visto por muitos. Você aí, está de acordo com essas pessoas que veem alguma relação entre um projeto científico que, até onde eu sei, trata-se de estudos climáticos e não para alterar o clima do mundo, como o que aconteceu na China, na Turquia, na Califórnia e agora no Brasil? Se tem alguma relação, por que agiriam de forma tão isolada e não em vários locais ao mesmo tempo? Acho que assim o susto seria bem maior, não é não? Na minha sincera opinião, independente do projeto HARP ou das teorias da conspiração que se preocupam com o totalitarismo global, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um conjunto de fatores, incluindo naturais e não naturais, que contribuíram para a proporção da catástrofe. Primeiro, porque haveria motivos fortes o suficiente para um grupo de cientistas ou mesmo o governo norte-americano querer destruir cidades inteiras ou provocar o sofrimento de pessoas em um país pacífico como o Brasil, e logo um país que tem boas relações com os Estados Unidos. Segundo, os americanos já estão completamente tomados por duas guerras acontecendo do outro lado de ambos os oceanos que banham o país.
O que iriam querer ou ganhar atacando o Rio Grande do Sul com isso? Pessoal, até mesmo em respeito às vítimas das enchentes no sul do Brasil, como também às outras vítimas desses tipos de catástrofes naturais, relacionar as ocorrências a teorias loucas da conspiração não vai ajudar em nada. Pelo contrário, pode até minar as esperanças das pessoas que, ilhadas ou isoladas, ainda acreditam na humanidade. Obrigado por assistir. Até a próxima.